Graças a Deus. Nós vamos agora para a nossa mensagem, o nosso sermão. A nossa série de mensagens se chama Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós temos pregado em cima do Evangelho de Mateus e hoje nós vamos para o sermão de número 35. Só isso? Estou achando pouco. Eu tenho vários meses. E o sermão de hoje nós vamos continuar falando do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. E nós vamos falar sobre a segunda petição, que é venha o teu reino. Venha o teu reino. Então vamos abrir no Sermão do Monte, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então, só para contextualizar, Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Tem esse nome porque Jesus pregou em cima de um monte. E foi no Sermão do Monte que Jesus ensinou aquilo que é a mais famosa oração do mundo. Já pararam para pensar que a oração do Pai Nosso é a mais famosa oração do mundo e tem que ser famosa mesmo porque foi Jesus que ensinou. Então nós vamos ler, mas na verdade nós vamos orar juntos. Mateus 6, versos 9 a 13. Nós vamos orar juntos. Se alguém não conhece a oração do Pai Nosso, você tem que se arrepender rápido. Então vamos orar o Pai Nosso junto. Mateus 6, verso 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. Vamos continuar estudando essa oração. E hoje nós vamos focar na segunda petição. Como nós vimos na semana passada, a oração do Pai Nosso, ela se divide nas seguintes partes. Tem o prefácio, que é Pai Nosso que está no céu, que a gente se dirige a Deus. E aí vem os 6 pedidos, tem 6 pedidos, e depois tem a conclusão. Então essa é a oração do Pai Nosso, e hoje nós vamos focar no segundo pedido, na segunda petição, que é venha o teu reino. Venha o teu reino. Bom, em primeiro lugar, eu quero recapitular aqui por que é tão importante a gente estudar a oração do Pai Nosso. Porque Jesus Cristo é o nosso mestre. Então, Jesus Cristo não era e nem é um homem comum. Ele é um homem, mas ele não é somente homem. Jesus Cristo é Deus que se fez carne. Deus que se fez carne. Por isso que tudo que Jesus diz é importante, tudo que Jesus ensina deve ser valorizado. Jesus é Deus vindo ao nosso encontro, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Jesus nos ensina a orar, nós temos que prestar muita atenção e aprender a orar com Ele. Tudo que Jesus nos ensina a fazer, nós devemos fazer. E é o que nós procuramos ser como igreja, né? Nesta igreja aqui, as coisas que vocês veem que nós valorizamos são as coisas que Jesus nos ensinou a valorizar. E as coisas que vocês não nos veem valorizando é porque Jesus não nos ensinou a valorizar. Então, por exemplo, nós, na nossa igreja, amamos e valorizamos e damos muita atenção para as criancinhas, aquelas que estão engatinhando ali atrás. Por que nós nos preocupamos tanto com as crianças? Porque Jesus nos ensinou a nos preocuparmos com as crianças. Por que nós cantamos salmos? Porque Jesus cantava salmos. Por que nós celebramos a ceia do Senhor? Porque Jesus mandou celebrar a ceia do Senhor. Então, cada coisa que é feita numa igreja, se for uma igreja de Jesus, tudo que é feito naquela igreja precisa estar fundamentado em Jesus. Por que nós valorizamos tanto a Bíblia? Porque Jesus mandou a gente valorizar a Bíblia. A Bíblia foi um livro dado pelo próprio Jesus Cristo.
E assim, nós queremos aprender a orar da maneira que Jesus nos ensina a orar. Porque quando nós oramos da maneira que Jesus nos ensina a orar, quando nós oramos com fé, segundo o que Jesus nos ensina a orar, nós somos atendidos. Nós somos atendidos, nós somos ouvidos, porque nós nos relacionamos com um Deus vivo, um Deus verdadeiro que nos ouve, que nos atende. Não é um Deus imaginário, não é um amigo imaginário. Deus existe e Ele nos ouve e por isso nós oramos a Ele. E agora nós vamos entender essa parte do verso 10. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Então aqui nós somos ensinados a orar pela vinda do reino de Deus. Para a gente entender isso daí, a gente tem que entender duas coisas principais. Em primeiro lugar, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? E em segundo lugar, o que significa o reino de Deus vir? O que é o reino de Deus? E o que significa o reino de Deus vir? Vamos falar em primeiro lugar o que é o reino de Deus. O reino de Deus, eu vou dar uma definição aqui e depois nós vamos para os textos analisar essa definição. O reino de Deus no Evangelho de Mateus e no Novo Testamento refere-se ao domínio de Deus sobre o mundo por meio de Jesus Cristo. Então vou repetir. O reino de Deus é o domínio que Deus exerce sobre o mundo por meio de Jesus de Nazaré. Ou seja, Deus governa todas as coisas, mas não é um Deus genérico. Não é algum tipo de energia. Não, o Deus verdadeiro, ele é uma pessoa divina, e ele governa todas as coisas por meio de Jesus de Nazaré. Em outras palavras, o reino de Deus é o reino de Cristo. E aí, eu quero começar nessa definição, corrigindo o entendimento errado que algumas pessoas têm. Bom, o primeiro entendimento errado que muitos têm, e que essa ideia de reino vai refutar, é que muitos acreditam no acaso. Então existem muitas pessoas que elas acontecem que o mundo, os eventos do mundo, é tudo no acaso, é por acaso, não tem propósito, não tem sentido. A ideia do reino de Deus refuta isso, porque nós vemos que o mundo ele não existe por acaso, e os acontecimentos do mundo também não são por acaso. Por quê? Porque existe um rei, que é Deus, e seu filho Jesus, e, portanto, todos os eventos do mundo são supervisionados por Jesus Cristo. Tudo o que acontece é supervisionado por Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que existe acaso. Não existe acaso. O que existe são os propósitos de Deus, os planos de Deus. O que Deus quer sempre prevalece. E um segundo erro. Então, esse primeiro erro que eu estou falando é daqueles que não acreditam que existe um reino de Deus. Eles acham que tudo é acaso. Mas tem um segundo erro que nós precisamos corrigir, que é o erro daqueles que até acreditam que existe um reino de Deus, até acreditam que existe um reino de Cristo, mas eles entendem que o reino de Deus e o reino de Cristo não tem nada a ver com a terra. Não tem nada a ver com o que acontece aqui. O reino de Deus é algo lá no céu. É algo no céu, e o reino de Cristo vai começar quando Jesus voltar. Eles vão espiritualizar o reino dos céus a ponto de dizer, não, o reino do céu não tem nada a ver com essa terra. Isso é uma posição muito cômoda, porque é uma forma da gente dizer
que se o reino de Deus não inclui o que acontece na terra, então na terra a gente faz o que a gente quiser, porque não existe rei. É isso que as pessoas querem chegar. O que o homem, em sua rebelião, quer chegar é encontrar um lugar e encontrar uma esfera onde ali Deus não manda. Ali Cristo não manda. Então até diz, tem o reino dos céus lá no céu. Lá no céu Deus manda. Ou então, quando Jesus voltar, aí ele vai começar a reinar. Até então, esse mundo aqui pertence a Satanás. Vocês nunca ouviram isso não? Que esse mundo pertence a Satanás? Isso é heresia. Esse mundo não pertence a Satanás porque Satanás não criou esse mundo. Quem criou este mundo é Deus. E ele é o rei. Este mundo não tem nada que pertence a Satanás. Está vendo esse copo aqui? Ele pertence a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, não precisa abrir, vou comentar. O apóstolo Paulo, ele está lá em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo, ele fala de pessoas que acreditavam em falsos deuses e que ofereciam sacrifícios a esses falsos deuses. Então eles iam lá, sacrificavam animal, um monte de animal para os deuses falsos dele. Igual o povo faz hoje em dia isso, né? Hoje em dia são os chamados despacho, né? O pessoal faz despacho, sacrifica galinha, você está andando na rua aí, você encontra. Só que em 1 Coríntios 10, Paulo diz que até os animais oferecidos aos ídolos pertencem a Deus. Não pertence a nenhum falso Deus. Até aquela galinha ali pertence a Jesus Cristo, não aos ídolos. Do céu, da terra é o Senhor, e toda a sua plenitude. Aí você vai me perguntar, bom, se todas as coisas pertencem a Deus, se todas as coisas pertencem a Jesus Cristo, então por que tem tanta coisa ruim no mundo? As coisas ruins não é por causa de Jesus Cristo, é por causa de vocês. As coisas ruins é culpa do homem, não é culpa do rei. O rei é dono de tudo, o rei governa sobre tudo, só que ele tem um monte de servo inútil. E por isso que tantas desgraças ocorrem no mundo. Então nós vivemos no mundo de Deus, nós vivemos na terra de Deus, mas a raça humana não respeita o dono. É por isso que desgraças acontecem, porque a raça humana não é porque Deus é mau, não é porque o rei é mau, é porque os moradores do reino não respeitam o rei. Por isso que há mortes, por isso que há roubo, violência, mentira, idolatria, porque os moradores da terra não respeitam o dono. Pode ver, tudo que Deus fez é belo, é bonito. Chega lá, as pessoas estragam. Deus faz as coisas boas. Gênesis capítulo 2, tudo que Deus fez é bom e o homem destrói. Então Deus criou a família. Aí o homem vai lá e adultera. Deus criou as crianças, vai lá, tem pessoas que maltratam crianças. Deus criou as praias, a gente vai lá e enche de lixo. A culpa é de quem? Por que tem tanto lugar lindo no Brasil cheio de lixo? Destruído. Aí vem alguém lá e taca fogo. Destrói mais. Então, o rei é bom, mas a humanidade não respeita o rei. E somente quando vocês entenderem isso, que vocês vão estar prontos para entender a oração, venha o teu reino.
Então nós falamos do reino, agora nós vamos falar do venha. Venha o teu reino é um pedido para que Deus, que é o rei, por meio de Jesus Cristo, que Deus, por meio de Jesus Cristo, intervenha no mundo para fazer justiça contra os homens que não respeitam o rei. Então, isso é pedir para que o reino de Deus venha. Então, veja que o reino de Deus aqui não é algo que está só fora de nós. Nós pedimos que o reino venha, que o reino avance. Nós estamos pedindo para que o rei imponha a sua vontade contra os pecadores. Então, quando nós pedimos para o reino vir, é como se nós estivéssemos falando com Deus. Deus, aonde existe idolatria, faça prevalecer a tua adoração. Aonde existe morte, que prevaleça a vida. Aonde existe mentira, que prevaleça a verdade. Aonde que existe falsidade, que prevaleça a integridade e a honestidade. Venha o teu reino, ou seja, Deus, tu és o verdadeiro rei. E eu te peço, imponha a tua justiça como o rei que tu és, faça justiça. Pedir pela vinda do reino de Deus não é pedir para ir para o céu. Não é pedir, me mata logo que eu quero ir para o céu. Mas é Deus, transforme esta terra, transforme este mundo, aqui, agora, transforme, para que as coisas existam da maneira que tu queres, e não da maneira que os homens querem. E nesse contexto, eu quero mostrar para vocês que no Novo Testamento, a vinda do reino de Deus, a vinda do reino de Deus, isso que nós acabamos de falar, venha o teu reino, tem 3 fases principais no Novo Testamento. Tem 3 fases principais. Nós vamos ver essas 3 fases agora. Abram em Mateus capítulo 13. Jesus contou uma parábola que vai explicar as 3 fases do reino de Deus. Mateus 13, versos 31 e 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no campo. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas. E faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Até aí. Vamos falar um pouco sobre essa palavra. Jesus diz nessa parábola que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então veja que ele está fazendo uma comparação com o grão de mostarda. Qual é o teor da comparação? Verso 32. O grão de mostarda é realmente a menor de todas as sementes. Preste atenção, ele está dizendo que o grão de mostarda é bem pequenininho. Eu nunca vi um grão de mostarda, não sei se alguém aqui já viu. Então é bem pequenininho. Mas quando você planta e cresce, vira uma grande árvore que cobre tudo. Jesus está dizendo que o reino dos céus é assim. Vamos entender essa comparação de Jesus? A gente vai ver que nessa comparação de Jesus, o reino dos céus tem 3 fases, ou 3 períodos. O reino de Deus tem 3 fases, 3 períodos. Qual a primeira fase aqui? Primeiro é um pequeno grão de mostarda. A primeira fase é um pequeno grão de mostarda. A segunda fase é a fase do crescimento. Então esse pequeno grão vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo,
Aí vem a terceira frase, é que é aquela árvore gigante que cresceu. Então começa pequeno, cresce e toma conta de tudo. Olha só outra parábola do verso 33. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Vocês estão vendo que a ideia aqui é novamente, começa pequeno, vai crescendo e toma conta de tudo. Agora vamos entender essas parábolas. Como é que o reino de Cristo começou? Como que o reino de Cristo começou? Vamos pensar voltando no tempo de Cristo. Se você voltasse no tempo de Cristo, Cristo foi perseguido, ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi humilhado, e ele tinha a oposição do maior império do mundo e de todos os líderes judeus. Estava contra ele. Então, se você olhasse para a situação com olhos humanos, você olhar Jesus crucificado, humilhado na cruz, aquele era o grão de mostarda. Parecia algo pequeno. Parecia um bandido. Se você olhasse para Jesus na cruz, você ia pensar que é um criminoso. Olhando só externamente. E talvez você questionaria, como muitos questionavam, esse é o reino do Messias. É por isso que nós esperamos. Esse aí que está crucificado, que foi cuspido. A coroa dele é uma coroa de espinhos. Que reino é esse? Cadê esse rei? Começou como um grão de mostarda. Um rei crucificado, 12 apóstolos amedrontados, trancado para não ser preso também. Mas aquele grão de mostarda foi crescendo. Foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E desde então, olha só quantos seguidores Jesus tem. O seu reino abrange o mundo inteiro. Então vocês entenderam a parábola? Começa pequeno, começa humilde, mas vai crescer, vai crescer, vai crescer, até tomar conta do mundo inteiro. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre o reino de Cristo em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15, verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Novamente, porque assim como a morte veio por um homem, que homem? Adão. Assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem que é Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Verso 25. Presta bastante atenção. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então aqui ele está falando do reino de Deus. Então qual é a ideia aqui? É o que nós explicamos. Deus criou o mundo, mas desde Adão o homem vem destruindo o mundo que Deus criou.
por mentiras, por adultério, por homicídios, por todas as coisas que quebram os mandamentos de Deus. Aí o que Paulo ensina? Que Cristo veio para reinar. E o que Paulo ensina que Cristo veio fazer quando ele veio reinar? Ele veio aniquilar, destruir todas as forças que estão contra Deus. Cristo veio aniquilar e destruir todas as forças contra Deus. E é isso que ele está fazendo agora. Olha só o verso 25. Porque convém que ele reine, ou seja, convém que Cristo reine, até que ele tenha posto todos os inimigos de Deus debaixo dos seus pés. Então é isso que Jesus está fazendo agora. Jesus está reinando e ele está colocando os inimigos de Deus debaixo dos seus pés, e por isso que o reino de Cristo está crescendo, está se expandindo. É como o grão de mostarda, começou pequeno, começou com o rei humilhado, começou com os discípulos amedrontados, parecia algo pequeno, mas o reino de Cristo está crescendo. O reino de Cristo está avançando, e tudo que é contrário a Cristo vai ser posto debaixo de seus pés. Nós que vivemos 2000 anos depois do início do reino de Cristo, nós temos o privilégio de ver quantos inimigos Jesus Cristo já venceu. Quantos inimigos Jesus Cristo já conquistou, quão longe o seu reino já foi. O quanto que o seu evangelho já avançou. Então, voltando para Mateus 13, nós vemos aí que o reino de Cristo tem 3 fases. Tem o início, tem a continuação ao longo da história, e depois vem o fim, que é a consumação. Mateus 13. Vamos falar mais sobre essas 3 partes. Para a gente entender. Mateus 13, a gente estava no verso 31. É a parábola do grão de mostarda. Então, essas 3 fases, eu vou falar um pouco mais agora. A primeira fase, que é a fase do princípio do grão de mostarda, foi a fase do reino de Cristo lá no tempo dos apóstolos. Então, lá no tempo dos apóstolos, quando eles estavam pregando, quando eles estavam anunciando o reino, ali era o tempo do grão de mostarda. E esse período do grão de mostarda, ele foi descrito por Cristo no sermão profético Mateus 24. Se vocês lerem dos versos 4 a 32, não, 4 a 34. Mateus 24, 4 a 34. É o período inicial do reino, em que haveria muita oposição, haveria muita perseguição, haveria fomes, grandes guerras, tudo isso daí. E esse período inicial chegou ao fim quando Jerusalém foi destruída no primeiro século. Então Jesus, no primeiro século, ele veio, julgou Jerusalém, e esse período primeiro, tempo dos apóstolos, é o tempo do grão de mostarda. Depois que os apóstolos morreram, eles terminaram de fundar a igreja, e os apóstolos deram testemunho do evangelho a todas as nações, como está escrito em Mateus 24, 14. Depois desse período vem o período da expansão e do crescimento. Então, desde lá do primeiro século, o evangelho, a mensagem de Jesus, vem se expandindo, alcançando muitas nações, crescendo, se multiplicando. E nós estamos no meio desse período. Então, nós estamos no meio do crescimento. E como a gente está no meio do crescimento, às vezes a gente é tentado a olhar, bom, não está tudo crescido ainda. Então, será que está bom ou será que está ruim?
Não, nós estamos no meio do processo. O evangelho está avançando, o reino de Cristo está avançando. E quando que esse período chegará ao fim? Esse período chegará ao fim quando Jesus voltar. Então haverá a vinda de Cristo no fim do mundo, que será o final do reino de Cristo, a consumação de todas as coisas. Então, quando Jesus... Agora nós vamos voltar para Mateus 6. Então aí nós falamos sobre o reino, e a gente vai entender o seguinte. Quando Jesus nos ensina, a gente sabe agora o que é o reino. É o avanço do domínio de Cristo sobre todas as coisas, no qual Jesus derrota o mal, vence o mal ao longo da história. Então, orar, venha o teu reino, é orar pedindo que Jesus Cristo, sendo o rei, ele vença e prevaleça contra o mal que existe na terra. É isso que é orar, venha o teu reino. É pedir, Jesus Cristo, se há algo em mim que não te agrada, vença, derrote, coloque debaixo dos seus pés. Se no meu coração há ídolos, se no meu coração há inveja, se no meu coração há coisas que não te agradam, se a minha família não é da forma que tu queres, se a nossa igreja não é como tu queres, se eu não me relaciono com meus filhos da maneira que tu queres, se eu não trabalho da maneira que tu me ensinou a trabalhar, tudo que não te agrada, Deus, remova por meio de Cristo e coloque debaixo dos seus pés. Isso é orar, venha o teu reino. É pedir para que Cristo prevaleça sobre a terra. E aí eu quero fazer um alerta aqui sobre um pensamento que hoje em dia é muito comum, muito popular. Tem pensamentos que são muito populares, eu quero alertar sobre isso. Em primeiro lugar, não é possível orar, venha o teu reino, e ser uma pessoa pessimista. Se você é uma pessoa pessimista, se você acredita que tudo sempre vai dar errado, vai de mal para pior, você está orando errado. Veja que a ideia de venha o teu reino estabelece uma visão esperançosa de que Deus vai fazer, que Deus vai agir. Tanto uma visão esperançosa para a minha vida pessoal, quanto para o mundo. Como é que eu posso orar, venha o teu reino na minha vida, que Cristo tenha domínio sobre tudo na minha vida, eu entrego tudo a Cristo, que o reino dele prevaleça em mim, aí eu digo amém, aí eu viro e falo, vai dar tudo errado. Vou te falar, tem muita gente sabotando a oração. Sabe o que é sabotar a oração? É quando você ora, aí você termina de orar, a sua cabeça começa a raciocinar como se não tivesse orado. Vai dar tudo errado. Então, que venha teu reino é esse. Você acredita que vai vir ou que não vai vir? Você crê que Jesus vai intervir ou não crê? Ele reina ou não reina? Parem de acreditar que quem manda é Satanás. Quem manda não é Satanás. Tem gente que dá muita autoridade para Satanás. Ah, mas eu não posso estar aqui porque Satanás vai ver. Tem gente... quer ver um absurdo que eu já ouvi? Tem gente que ora em silêncio, com medo que Satanás pode ouvir a oração. Eu já vi isso. Não posso falar. Não, ele não pode ouvir. Ele que ouça o que ele quiser, porque quem manda é Jesus. Quem manda é Cristo. Cristo é rei. E outra coisa. Existe aqueles que mantêm uma visão sobre o próprio mundo que é sempre pessimista. É só estourar qualquer coisa, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar.
É o Covid. Todo mundo dizia que ia acabar quando teve Covid. Isso criou ansiedade, um monte de gente trancada dentro de casa ansioso. Já tem um problema. Já tem um problema no mundo. E a reação é dizer sempre, ó, vai vir pior, pronto, você acabou com as pessoas. Por que que a igreja não pode orar com esperança, vem o teu reino, então vai vir, então vai ser melhor? Deixa eu fazer uma reflexão aqui com vocês. Vocês viram que o reino dos céus, ele começa como uma pequena semente, não é isso? Começa pequeno. Jesus começou humilhado na cruz. O que que Jesus disse que ia acontecer? Que quanto mais passasse o tempo, mais esse reino ia crescer. Então, se o quanto mais passa o tempo, mais o reino cresce, se quanto mais passa o tempo, mais Jesus derrota seus inimigos, então, com o passar do tempo, o mundo, responda na sua mente, tenta refletir sobre algo que talvez você nunca tenha refletido antes. Com o passar do tempo, dos séculos, com o passar dos séculos, o mundo, ele vai ficando melhor ou pior? Faça essa pergunta. Se o reino de Cristo está avançando sobre a terra, então quanto mais o reino de Cristo avança, mais desgraça fica? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que ensina que o mundo vai de mal a pior quanto mais passa o tempo. A quanto mais o tempo passa, mais vai ser mais desgraça, mais atribulado, mais guerra. Não tem passagem nenhuma na Bíblia que ensine isso. Não tem passagem na Bíblia nenhuma que ensina que quanto mais desgraça, mais o mundo está perto de acabar. Não tem. Não tem passagem na Bíblia dizendo que guerra ou terremoto é sinal do fim do mundo. Não tem. Não tem. A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que quanto mais perto do fim do mundo, maior o reino de Cristo será. Quanto mais perto do fim do mundo, mais adoradores Jesus vai ter na terra. Porque o reino dele é como a semente de mostarda. E convém que ele reine até que ele haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, deixa eu perguntar. Vocês realmente acham? Vocês acham que o Brasil tem problema? Tem muito problema. Mas eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Vocês acham que há 200 anos atrás, Jesus tinha mais adoradores no Brasil ou menos? Para pensar. Jesus tem muito mais adoradores no Brasil agora do que ele tinha no tempo da tua avó. Vocês sabem que no Brasil, 300 anos atrás, os verdadeiros cristãos foram expulsos do Brasil. Foram expulsos da Holanda, foram expulsos do Rio de Janeiro, perseguidos e mortos. Olha vocês aí sentados. Vocês acham que no Brasil vocês podiam estar sentados aqui há 100 anos atrás? Ia ter gente apedrejando essa igreja. Na melhor das hipóteses, só te xingando. O Brasil era duro para o cristianismo. Hoje nós temos notícias de grandes avivamentos no Irã. Meus irmãos, quando eu era criança, o Irã, cristianismo no Irã, o reino de Cristo está crescendo. O reino de Cristo está avançando. Sabe por quê? Porque a igreja ora, venha o teu reino, e Deus atende. Pare de interpretar tudo da pior forma possível, da forma mais pessimista possível.
Para de interpretar tudo como se fosse o fim, como se fosse acabar. Não, o reino de Cristo está avançando e vai avançar mais e mais. E quanto mais o reino de Cristo avança, mais o mundo fica melhor. Quando o reino de Cristo avança, os escravos são libertos, como foram no Brasil, por trabalho, por sinal de muitos presbiterianos brasileiros. Onde o reino de Cristo avança, tem mais paz, as famílias são mais unidas, os crimes diminuem porque os bandidos se arrependem, os crimes diminuem, as pessoas ficam mais alegres, mais esperançosas. Isto é o avanço do reino de Cristo. Se o reino de Cristo está avançando, todas essas coisas vão avançar. Eu olho para minha família. Será que os meus antepassados estavam em melhores condições do que eu? De jeito nenhum. Dentre os meus antepassados, tinha até feiticeiro, gente recebendo o Espírito. Agora vai ver a minha filhinha. Vai nascer praticamente dentro dessa igreja aqui. Isso é o avanço do reino de Cristo, que conquistou a mim e mudou a trajetória da minha descendência inteira. Pense nos seus antepassados. Pense nos teus pais. O reino de Cristo está avançando, você foi conquistado e muitos outros serão, e isso fará diferença cada vez maior para o mundo. E quanto mais o reino de Cristo avançar, menos vai haver guerras, vai haver cada vez menos guerras. Por que tem guerra? Tiago 5 diz que as guerras é por causa da inveja. Tiago 5, sois carnais e guerreais uns com os outros. Quanto mais Jesus avança, mais avança a paz. A paz no seu lar, inclusive, menos guerra nas famílias. Será que as famílias, sendo alcançadas por Cristo, não muda nada? Quanto mais o reino de Cristo avança, menos alcoólatras, menos bêbados. Será que deixar de ser um bêbado não faz diferença? Não traz paz? Aonde o reino de Cristo chega, ele faz nova todas as coisas. E Jesus Cristo está fazendo nova todas as coisas. Ele está recriando o mundo. Até que ele irá entregar o reino ao Pai. Então pare de abrir a sua boca para sempre olhar para as coisas ruins. Sempre com falta de esperança. Sempre com falta de perspectiva. Não é assim que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, Jesus, porque onde tu reinas, todas as coisas se fazem novas. A minha casa não é como a casa dos meus antepassados idólatras. Assim como Abraão, seus antepassados idólatras, mas ele serviu ao Senhor. O futuro pertence a Cristo. A terra pertence a Cristo. A história pertence a Cristo. E por isso, todas as coisas, cada vez mais, ficam melhores e melhores e melhores. Na minha vida, no mundo. Até que chegará aquele dia em que Jesus Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos. E naquele grande dia, ele dará fim a todo pecado. Aí não haverá mais pecado, porque ele há de derrotar todos os inimigos. E quando ele derrotar todos os seus inimigos, aí haverá plenamente consumado um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça.
Mas ele já começou a fazer isso agora, meus irmãos. Por isso, onde há guerra, nós levamos paz. Onde há idolatria, nós levamos o Deus verdadeiro. Onde há ódio, nós levamos o amor. Onde pais e filhos não se entendem, nós ensinamos que eles devem se reconciliar. Onde o marido não trata bem a sua esposa, nós ensinamos que eles devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o ministério da reconciliação. Essa é a obra de Cristo no mundo. Começou com uma pequena mostarda. Começou com os apóstolos sendo perseguidos, entregue aos leões. Começou com a igreja sendo entregue àquela grande tribulação. Começou assim, muito conturbado. Leia Atos, veja como era difícil. Mas não continua assim. O cristianismo já conquistou nações. Já conquistou muitos brasileiros. E Jesus irá continuar a conquistar. Até que o conhecimento do Senhor encherá a terra, como as águas enchem o mar. Isaías capítulo 11. Até que todas as famílias da terra, onde se converter e adorar o Senhor. Salmo 22, 22. Até que todas as nações irão reconhecer que Jesus Cristo é o Rei. Salmo 72. São muitas promessas, meus irmãos. E por isso nós oramos. Venha, Senhor Jesus. Venha o teu reino. Continue a vencer e a subjugar todos os inimigos de teu Pai. No nome dele, vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pelo reino de Cristo. Graças te damos pelos adoradores de Jesus espalhados por toda a terra. Graças te damos por esta esperança, em que nós sabemos que nós podemos vencer os maiores adversários. Graças te damos, Senhor, porque não há pecado tão grande, não há problema tão grande, que não possa ser vencido por Jesus. Te damos graças, Senhor, pelos apóstolos que lançaram aquela primeira semente como grão de mostarda e que desde então tem crescido e crescido e crescido, alcançando o mundo inteiro. Graças te damos porque hoje, domingo, nós estamos aqui reunidos. Mas nós não somos os únicos no mundo inteiro, em todos os continentes. Jesus Cristo é nesse dia adorado. Ele é adorado na África, na Europa, na Ásia, na China, na Índia. Em todos os continentes. Um único Senhor. Unidos, nós e todos os nossos irmãos no mesmo Espírito. E que essa árvore continue a crescer. E a crescer, e a crescer. Até que cada vez mais famílias sejam cheias da tua paz. Que mais igrejas bíblicas sejam plantadas. Que mais os homens encontrem paz em Jesus. Que mais os homens se tornem filhos de Deus por Jesus Cristo. Que haja mais honestidade no mundo, que haja mais verdade. Que cesse as guerras, que cesse a corrupção. Ó Senhor Jesus, venha o teu reino. Lute, Senhor Jesus, contra as más obras de Adão. E que ninguém saia desta igreja, nesta manhã, sem reconhecer que Jesus é o Rei. No nome dele nós oramos. Amém.